No próximo capítulo da novela Três Graças, o impacto da prisão de Zé Maria se espalha como rastilho de pólvora e força todos a recalcular cada passo. A sensação é clara. Ninguém está mais seguro. Rogério percebe isso antes de todo mundo e toma uma decisão que parece covardia, mas é puro xadrez. Ele engaveta por hora a denúncia da casa de farinha. Não é medo, é estratégia. Ferete está atento demais, e qualquer movimento agora pode virar um tiro certeiro contra quem ousar se expor. Enquanto isso, Samira entra em alerta máximo ao descobrir que Raul decidiu se mudar para a casa de Joely. O que deveria representar liberdade soa como ameaça. Distante, Raul foge do seu campo de influência, e Samira sente o controle escorrer pelos dedos. O pânico não é amor, é poder perdido. Na contramão do caos, Lígia aposta no afeto como resistência. Incentiva Raul a voltar a desenhar, acreditando que o lápis pode ser mais honesto que qualquer discurso. O desenho vira refúgio, desabafo silencioso, uma forma de organizar sentimentos que ele ainda não consegue dizer em voz alta. Antes de seguir, já deixa o like, se inscreve no canal e comenta de qual cidade você acompanha a novela. Isso fortalece demais o nosso trabalho. Em outra ponta da cidade, Gerluce sente o ar ficar pesado. A mudança de Arminda após a ida à chacrinha é gritante demais para passar batida. Respostas curtas, pressa exagerada, olhar que foge. Alguém mexeu em algo que não devia. O cenário piora quando Ferete escuta uma conversa atravessada entre Zenilda e Xênica. Bastam fragmentos para a mente dele concluir o pior. A dúvida vira paranoia, e a paranoia, nas mãos erradas, vira obsessão perigosa. Num raro momento de verdade, Raul se abre com Kellen. Assume que errou ao fechar acordo com Samira e reconhece que trocou paz por conveniência. Não pede perdão, pede força para virar a página. Ameaçado, Feliciano aceita o dinheiro de Ferete para manter silêncio sobre as Três Graças. Não é escolha moral, é sobrevivência. Mas todo silêncio cobra um preço alto. E Arminda fecha o cerco com crueldade cirúrgica. Insinua a Gerluce que a neta das duas talvez nem chegue a nascer. A frase não é provocação, é guerra declarada. Arminda arma a emboscada contra Joely e tenta jogá-la da escada para fazê-la perder o bebê. Arminda está decidida a ir até o fim para impedir que a gravidez de Joely chegue ao fim. A vilã não esconde de ninguém que a ideia de se tornar avó a apavora. Não por medo, mas por cálculo. Para ela, o bebê representa a perda definitiva do controle sobre Raul, além de uma ameaça direta ao poder que construiu dentro da própria família. O que antes se manifestava em olhares venenosos, comentários cruéis e ameaças veladas, ganhará um tom muito mais sombrio nos próximos capítulos. Determinada a agir sem levantar suspeitas, Arminda arquitetará um plano frio. Com voz mansa e um sorriso ensaiado, ela convidará Joely e Raul para um jantar em sua mansão, fingindo arrependimento e desejo de reconciliação. Não posso tentar um gesto em nome da paz? Só estou tentando unir minha família, dirá, teatral, enquanto observa cada reação do casal. A jovem ficará desconfiada, mas Raul, acreditando em uma possível trégua, aceitará o convite, sem imaginar que está entrando em uma armadilha cuidadosamente planejada. Nesse ponto da trama, Arminda já terá cruzado uma linha sem retorno. A vilã terá assassinado Célio após ser chantageada com vídeos comprometedores que ele gravou de seus encontros secretos com Ferete. A morte do homem passará a atormentar seus pensamentos, mas longe de recuar, ela se mostrará ainda mais ousada, convencida de que não pode deixar pontas soltas, nem pessoas fora do seu controle. O jantar começará em clima tenso. Arminda fará questão de servir os pratos pessoalmente, observando Joely com um misto de desprezo e falsa cordialidade. Em meio à conversa, a vilã finalmente deixará cair a máscara. De forma direta, tentará convencer a nora a desistir da gravidez, alegando que a criança destruirá o futuro de todos. Como se não bastasse, oferecerá dinheiro em troca do aborto. Prometerá pagar integralmente a faculdade de medicina de Joely, além de garantir conforto financeiro imediato. A proposta cairá como uma bomba.
Joelle ficará em choque, enquanto Raul perderá completamente a paciência. Os dois se levantarão da mesa, revoltados com a crueldade da oferta. A discussão escalará rapidamente, com acusações, gritos e verdades sendo jogadas na cara. Arminda, por sua vez, fingirá indignação, invertendo os papéis e se colocando como vítima da ingratidão do próprio filho. Tomado pela raiva, Raul decidirá ir embora imediatamente. Ele subirá as escadas para pegar alguns pertences, decidido a nunca mais voltar àquela casa. Joelle irá atrás dele, abalada emocionalmente e sentindo o peso da tensão no próprio corpo. Arminda, silenciosa, seguirá os dois à distância, com os olhos frios e a mente em alerta máximo. É nesse momento que a vilã colocará seu plano em prática. Quando Joelle estiver prestes a descer a escada da mansão, Arminda se aproximará com passos calculados. Fingindo um tropeço, ela dará uma rasteira discreta na gestante, tentando fazê-la perder o equilíbrio e despencar do alto da escada. A intenção é clara e brutal. O pior só não acontecerá porque Raul agirá por instinto. Num reflexo desesperado, ele conseguirá segurar Joelle antes da queda. Ainda assim, a jovem se machucará no joelho e ficará em estado de choque, sentindo dores e sendo tomada pelo medo de ter algo acontecido com o bebê. O clima será de pânico, enquanto Arminda fingirá surpresa e preocupação, tentando sustentar a farsa até o último segundo. Mais tarde, ainda abalada, Joelle será acolhida e receberá a orientação do pastor Albérico, que perceberá a gravidade do que ocorreu. Ele aconselhará a jovem a não se calar diante da violência sofrida. Dividida entre o medo e a necessidade de proteger o filho, Joelle tomará uma decisão difícil e seguirá até a delegacia para registrar uma denúncia formal contra a sogra, dando início a uma nova e perigosa guerra dentro da família. A denúncia cairá como um terremoto silencioso nos corredores da delegacia. Ao relatar cada detalhe da noite na mansão, Joelle demonstrará firmeza, mas deixará escapar o medo que tenta controlar desde o ataque. O delegado perceberá rapidamente que não se trata de um simples desentendimento familiar. A tentativa de queda, o histórico de ameaças e a oferta para que a jovem desistisse da gravidez formarão um conjunto grave demais para ser ignorado. Enquanto isso, Raul ficará dividido entre a culpa e a fúria. Ele se acusará por ter acreditado no falso arrependimento da mãe e por ter colocado Joelle em risco. Tomado pela revolta, prometerá que não permitirá mais nenhuma aproximação de Arminda e começará a organizar a mudança definitiva do casal para longe da mansão, disposto a cortar qualquer vínculo com o passado. Do outro lado, Arminda perceberá que seu plano saiu do controle. A vilã será tomada por um misto de ódio e pânico ao saber que Joelle procurou a polícia. Em casa, ela quebrará objetos, andará de um lado para o outro e tentará antecipar os próximos passos da nora. Sua maior preocupação não será a investigação em si, mas a possibilidade de seu nome começar a circular como ameaça real à vida da gestante. Nos dias seguintes, Arminda tentará se blindar. Procurará aliados improváveis, pedirá favores antigos e ensaiará discursos emocionados para se fazer de vítima caso seja confrontada. Ao mesmo tempo, passará a vigiar cada movimento de Joelle à distância, determinada a não perder o controle da situação, mesmo que precise arriscar ainda mais. Joelle, por sua vez, começará a sentir o peso emocional do que viveu. As dores no joelho servirão como lembrete constante da violência sofrida, e o medo pelo bebê se intensificará a cada consulta médica. Ainda assim, ela encontrará forças na própria decisão de não se calar. Incentivada por Raul e pelo pastor Albérico, a jovem se mostrará disposta a enfrentar o que vier, mesmo sabendo que está mexendo com alguém perigoso. Paralelamente, rumores sobre a confusão na mansão começarão a circular. Comentários atravessados, olhares desconfiados e cochichos indicarão que a imagem de Arminda começa, aos poucos, a rachar. Cada nova informação será um estopim para conflitos maiores, e a tensão só aumentará à medida que a investigação avançar. Com lados bem definidos, a guerra familiar estará oficialmente instaurada. Arminda se verá encurralada como nunca antes. Joelle assumirá uma postura mais corajosa para proteger o filho. E Raul perceberá
que romper com o passado exigirá sacrifícios maiores do que imaginava. A tensão atingirá um novo patamar quando Arminda perceber que não há mais como voltar atrás. A vilã passará a agir nas sombras, mudando rotinas, apagando rastros e tentando desmontar qualquer narrativa que a coloque como agressora. Em conversas reservadas, ela afirmará que tudo não passou de um acidente, mas o nervosismo crescente denunciará que algo saiu do eixo. O medo de perder tudo, status, influência e o controle sobre a própria família, começará a corroer sua frieza. Enquanto isso, Joely entrará em um período decisivo. A jovem será orientada a repousar, mas a mente não descansará. Cada silêncio parecerá ameaça. Cada telefone tocando soará como presságio. Ainda assim, ela se manterá firme, consciente de que recuar agora significaria dar espaço para novas violências. A gestante passará a anotar lembranças, frases ditas e comportamentos suspeitos, decidida a não deixar brechas. Raul, por sua vez, assumirá uma postura inédita. Pela primeira vez, ele se colocará frontalmente contra a mãe, disposto a enfrentá-la em qualquer terreno. A relação entre os dois ficará por um fio, marcada por encontros tensos e palavras não ditas. O rapaz entenderá que proteger Joely e o bebê exigirá romper definitivamente com a lógica de medo que sempre dominou aquela casa. Nos bastidores, aliados e inimigos começarão a se movimentar. Pessoas que antes se calavam passarão a observar Arminda com desconfiança, enquanto outras tentarão se aproveitar do enfraquecimento da vilã. Pequenos indícios surgirão, pistas soltas que podem ganhar peso a qualquer momento, deixando claro que a verdade está mais perto de vir à tona do que ela imagina. Nada mais será como antes, e cada escolha feita agora definirá quem sobreviverá ao colapso dessa família marcada por ambição, medo e segredos perigosos. Lígia ficará completamente abalada ao descobrir que Gerluce foi a verdadeira mentora do roubo das Três Graças. A revelação cairá como uma bomba emocional, desmontando certezas, ferindo valores e escancarando um abismo inesperado entre mãe e filha. Para Lígia, que sempre acreditou ter criado Gerluce com princípios sólidos, honestidade e senso de justiça, a ideia de vê-la envolvida em um crime será difícil de assimilar. O choque inicial dará lugar à decepção, à raiva contida e, principalmente, a um profundo sentimento de culpa por não ter percebido antes os sinais. Tudo começará quando Lígia finalmente descobriu o paradeiro das estátuas das Três Graças, escondidas em meio a sucatas e entulhos em um ferro velho afastado. O local, sujo e abandonado, contrastará brutalmente com o valor simbólico das obras e com tudo o que elas representam. Ao confirmar que as esculturas roubadas estão ali, Lígia terá certeza de que Joaquim está por trás de tudo. Revoltada, sentindo-se traída mais uma vez pelo ex-marido, ela decidirá agir sem hesitar. Para ela não haverá mais espaço para proteger ninguém. Determinada, Lígia seguirá direto para a delegacia, preparada para fazer a denúncia e colocar um ponto final naquela história. No caminho, seu semblante será de alguém que carrega anos de frustrações, mágoas e desilusões acumuladas. Ela repetirá para si mesma que está fazendo o certo, que não pode mais compactuar com crimes, independentemente de quem esteja envolvido. No entanto, quando já estiver prestes a entrar na delegacia, será surpreendida por Gerluce, que surgirá aflita, pedindo que a mãe pare e a escute. A tensão entre as duas será imediata. Lígia, sem paciência, tentará afastar a filha, acusando Joaquim de mais uma sujeira. Será nesse momento que Gerluce, tomada pelo desespero e sem saída, fará a revelação que mudará tudo. Com a voz embargada, ela confessará que não apenas sabia do roubo, como foi a verdadeira mentora de todo o plano. As palavras sairão com dificuldade, mas de forma firme o suficiente para não deixar dúvidas. Lígia ficará paralisada. O mundo ao seu redor parecerá silenciar. A veterana demorará alguns segundos para reagir, como se não tivesse compreendido o que acabou de ouvir. Em choque, ela olhará fixamente para a filha, buscando algum sinal de que aquilo não passa de um engano, uma brincadeira de mau gosto ou uma confissão feita sob pressão.
Mas o olhar de Gerluce será sincero, carregado de medo e arrependimento. Sem conseguir conter a indignação, Lígia explodirá. Em cenas fortes, ela confrontará Gerluce com palavras duras, questionando como a filha foi capaz de ultrapassar um limite tão grave. Roubar é errado, minha filha. Não importa a razão, não importa o destino desse dinheiro. Crime é crime. Não foi essa a educação que eu te dei. Disparará, visivelmente abalada. A decepção será maior justamente porque vem misturada com amor, com a dor de quem sente que falhou como mãe. Gerluce ouvirá tudo em silêncio, profundamente mexida. O peso das palavras de Lígia fará com que ela se questione ainda mais sobre suas escolhas. Em um momento de fragilidade, a jovem desabafará, dizendo que, daquele jeito, quem acabará se sentindo culpada será ela. Confessará que nunca quis decepcionar a mãe e que o medo de perder sua admiração sempre foi maior do que o medo das consequências legais de seus atos. A conversa entre as duas seguirá carregada de emoção. Lígia, ainda firme em seus princípios, tentará entender o que levou Gerluce a se envolver em algo tão perigoso. Aos poucos, a filha revelará as motivações por trás do plano, falando sobre desespero, falta de alternativas e decisões tomadas sob pressão. Mesmo sem concordar com o crime, Lígia começará a perceber que a situação é mais complexa do que imaginava. Em um momento inesperado, Lígia surpreenderá Gerluce ao admitir que, se estivesse na mesma situação, talvez também fosse capaz de ir longe demais para salvar alguém que ama. A confissão deixará a jovem ainda mais emocionada. Ela admitirá que agiu movida pelo medo, pela urgência e pela sensação de que não havia outro caminho possível. Ainda assim, deixará claro que sabe que errou e que está disposta a enfrentar as consequências. Tomada pela emoção, Gerluce agradecerá à mãe por, mesmo decepcionada, tentar compreendê-la. Ela confessará que tinha pavor de perder o respeito de Lígia e que essa era, para ela, a maior punição possível. Com os olhos marejados, ouvirá da mãe palavras que misturam reprovação e amor incondicional. Lígia dirá que jamais deixará de estar ao lado da filha, não para passar a mão na cabeça, mas porque conhece a mulher que criou e sabe que, apesar do erro, Gerluce é uma pessoa boa. O clima entre mãe e filha permanecerá tenso, mas agora atravessado por uma nova camada de cumplicidade e dor compartilhada. A revelação mudará completamente a dinâmica entre as duas e colocará Lígia diante de um dilema difícil. Seguir com a denúncia e ver a filha pagar pelo crime ou encontrar uma forma de lidar com a situação sem destruí-la por completo. Enquanto isso, o segredo sobre o roubo das Três Graças seguirá por um fio, ameaçando vir à tona a qualquer momento e arrastar todos os envolvidos para consequências ainda mais graves. A tensão que se instala após a conversa não se dissolve. Pelo contrário, ela se adensa. Lígia permanecerá em silêncio por alguns instantes, encarando o chão da delegacia como se ali estivessem espalhadas todas as decisões erradas que tomou ao longo da vida. Gerluce aguardará, imóvel, sem coragem de dizer mais nada. O medo agora não será apenas da polícia, mas da escolha que a própria mãe terá de fazer. Lígia respirará fundo e deixará claro que não compactua com crimes, nem mesmo quando cometidos por quem ama. Suas palavras não serão agressivas, mas firmes. Ela dirá que o erro de Gerluce é grave e que não existe justificativa capaz de apagá-lo. Ainda assim, afirmará que não permitirá que a filha seja usada como bode expiatório por pessoas muito mais perigosas, deixando implícito que há outros envolvidos dispostos a sair ilesos. Gerluce, emocionada, afirmará que jamais tentou se esconder atrás de ninguém. Ela dirá que assumirá o que fez, mas teme que tudo desabe de uma vez, atingindo pessoas que não merecem. O olhar de Lígia mudará. A veterana perceberá que a filha não está tentando fugir das consequências, apenas ganhar tempo para evitar algo ainda pior. As duas decidirão sair dali sem registrar a denúncia naquele momento. Não será um acordo confortável, nem definitivo. Será apenas uma pausa estratégica. Lígia deixará claro que aquela não é uma absolvição, mas uma chance para que a verdade venha à tona do jeito certo, sem mentiras e sem manipulações.
Gerluce concordará, ciente de que o fio que a mantém em equilíbrio é extremamente frágil. Nos dias seguintes, o peso do segredo cobrará seu preço. Lígia passará a observar cada movimento ao redor com desconfiança, consciente de que o roubo das Três Graças deixou rastros e despertou interesses perigosos. Ela entenderá que o crime não foi um ato isolado, mas parte de algo maior, que pode explodir a qualquer momento. Gerluce, por sua vez, viverá dividida entre o alívio de não ter sido entregue e o medo constante de ser descoberta. O arrependimento crescerá, assim como a sensação de que não há mais retorno possível. A jovem começará a questionar até onde valeu a pena cruzar limites que jurou nunca ultrapassar. Mãe e filha seguirão lado a lado, mas agora separadas por uma verdade que muda tudo. O amor permanece, porém marcado por desconfiança, tensão e escolhas que ainda exigirão um preço alto. E enquanto as Três Graças continuam escondidas, o silêncio que protege Gerluce ameaça se transformar no maior inimigo de todas as partes envolvidas. Após sofrer um infarto, Ferete surge com amnésia e deixa Zenilda preocupada. O destino vai dar um nó digno de tragédia grega na vida de Ferete. O vilão, acostumado a controlar tudo e todos ao seu redor, ficará cara a cara com a própria fragilidade ao sofrer um infarto que quase o leva de vez. O episódio não será apenas um susto médico, mas o ponto de virada de uma sequência de acontecimentos que prometem abalar estruturas, expor preconceitos e mergulhar a família em um clima constante de tensão e desconfiança. Tudo começará durante um jantar aparentemente protocolar em sua própria casa. Ferete fará questão de organizar a noite nos mínimos detalhes, com a clara intenção de mostrar poder, status e, principalmente, superioridade. A ocasião servirá para Leonardo apresentar oficialmente Viviane como sua namorada. Por trás dos sorrisos forçados e das taças erguidas, porém, o clima estará longe de ser cordial. Ferete enxergará na jovem farmacêutica a oportunidade perfeita para destilar comentários venenosos sobre sua origem humilde, disfarçados de ironia fina e falsa preocupação. Leonardo perceberá o constrangimento, mas tentará manter a compostura, acreditando que o pai não passará dos limites. Só que Ferete, fiel ao seu histórico, fará questão de atravessar qualquer linha de respeito. Cada frase será calculada para diminuir Viviane, testando sua paciência e tentando provocar uma reação pública que o coloque na posição de vítima. Zenilda, atenta, perceberá o jogo sujo do marido e tentará intervir, mas será constantemente silenciada por olhares duros e respostas atravessadas. O que Ferete não imagina é que o jantar ganhará convidados inesperados. Lorena surgirá de surpresa, acompanhada de Juquinha, mudando completamente o rumo da noite. A presença do casal será como jogar gasolina em um incêndio prestes a explodir. Ferete, já irritado com a situação, passará a atacar também Lorena, usando comentários preconceituosos e desdenhosos, deixando claro que jamais aprovou o relacionamento da jovem. Diante da enxurrada de ofensas veladas, que de veladas não terão nada, Viviane chegará ao limite. Em um momento de coragem e exaustão emocional, ela decidirá não se calar mais. Com a voz firme, revelará ser uma mulher trans, encarando Ferete sem baixar os olhos. O silêncio que tomará conta da mesa será pesado, quase sufocante. Leonardo reagirá em defesa da namorada, enquanto Zenilda ficará visivelmente abalada, dividida entre o choque da revelação e a indignação com a postura cruel do marido. Antes que Ferete consiga articular qualquer resposta, Juquinha dará mais um golpe certeiro no orgulho do vilão. Em um gesto inesperado, ele se levantará, se declarará para Lorena e fará um pedido de casamento ali mesmo, na frente de todos. O momento, que deveria ser de celebração, cairá como uma bomba no coração de Ferete. O vilão começará a suar frio, levará a mão ao peito e perderá o fôlego. A cena será caótica. Gritos, correria, Leonardo tentando ajudá-lo, Zenilda em pânico. Ferete sofrerá um infarto fulminante e será levado às pressas para o hospital. No caminho, entre sirenes e ordens médicas,
ficará claro que seu estado é grave. Exames indicarão um sério problema cardíaco e ele precisará passar por um cateterismo de urgência. Durante horas, Zenilda aguardará notícias, atormentada pela possibilidade de perder o marido, apesar de tudo o que ele representa. Após o procedimento, Ferete sobreviverá, mas não sairá ileso. Alguns capítulos depois, quando finalmente despertar e começar a interagir com o ambiente, um novo mistério surgirá. Ele apresentará sinais de confusão mental, dificuldade para reconhecer pessoas próximas e lapsos preocupantes de memória. A equipe médica falará em um possível quadro de amnésia pós-infarto, algo que exigirá observação constante. Durante a recuperação, Ferete ficará sob os cuidados de um voluntário do hospital, e a surpresa não poderia ser maior. Trata-se de Crodoaldo Valério. O reencontro será tudo, menos tranquilo. Espalhafatoso, carismático e completamente alheio à sisudez do paciente, Cro tomará conta do quarto com sua presença extravagante. Apelidos surgirão aos montes. Filho de Osíris, supremo faraó de todos os Egitos, monarca das pirâmides do poder. Para qualquer outro seria apenas divertido. Para Ferete, será tortura pura. Preconceituoso e já fragilizado, Ferete ficará profundamente incomodado com o jeito expansivo de Cro. A cada comentário afetuoso, sua irritação crescerá. Incapaz de lidar com a situação, ele acabará surtando, elevando a voz, arrancando sensores e precisando ser sedado às pressas. O episódio acenderá ainda mais o alerta em Zenilda, que passará a questionar até que ponto o estado emocional do marido pode estar interferindo em sua recuperação. Cansado da turbulência que tomou conta de sua vida, escândalos familiares, revelações inesperadas, o infarto e agora a convivência forçada com pessoas que despreza, Ferete tomará uma decisão controversa. Aos poucos começará a fingir que perdeu totalmente a memória. Dirá não se lembrar de conflitos, de brigas, nem mesmo das atitudes preconceituosas que marcaram sua trajetória. A encenação será convincente o suficiente para levantar dúvidas, mas não para enganar completamente quem o conhece de verdade. Zenilda ficará profundamente dividida. Por um lado, verá no suposto esquecimento do marido um sinal de fragilidade real, algo que exige cuidado e proteção. Por outro, desconfiará que Ferete esteja usando a amnésia como mais uma de suas armas, uma forma de escapar das consequências de seus atos e manipular todos ao redor. A cada visita, a cada conversa truncada, a preocupação da mulher só aumentará. Enquanto isso, Leonardo e Lorena observarão tudo à distância, sem saber se devem sentir alívio ou medo. Viviane, ainda abalada pelo jantar traumático, se perguntará se o silêncio repentino de Ferete é apenas o prenúncio de algo ainda mais perigoso. E nos corredores do hospital, olhares desconfiados e conversas sussurradas indicarão que a história está longe de acabar, com segredos prestes a vir à tona e intenções que ainda não foram reveladas. A suposta amnésia de Ferete começará a produzir efeitos imediatos e perigosos dentro e fora do hospital. O vilão passará a agir como se estivesse reaprendendo o mundo, observando cada pessoa ao seu redor com um misto de curiosidade e cálculo frio. Pequenos detalhes chamarão a atenção de Zenilda, que perceberá incoerências nos relatos do marido. Ele esquecerá rostos, mas lembrará perfeitamente de cifras, contratos e senhas bancárias. Os médicos alertarão que o quadro pode oscilar, alternando momentos de lucidez com lapsos profundos. Ferete se aproveitará dessa brecha para testar limites. Em uma conversa aparentemente inocente, fará perguntas estratégicas sobre Leonardo, Viviane e Lorena, fingindo desconhecer completamente os conflitos recentes. Zenilda tentará responder com cautela, mas sairá de cada encontro emocionalmente exausta, sentindo que algo ali não fecha. Enquanto isso, Leonardo decidirá visitar o pai. O reencontro será tenso. Ferete olhará para o filho como se o visse pela primeira vez, mas soltará comentários sutis que denunciarão memória seletiva. Leonardo sairá do quarto com a pulga atrás da orelha, convencido de que o pai está jogando, e jogando pesado. No outro núcleo,
Viviane lidará com o trauma do jantar e com o medo de que a falsa fragilidade de Ferretti sirva para apagar tudo o que ela enfrentou. A farmacêutica temerá que a amnésia se torne um salvo-conduto social, livrando o vilão de pedidos de desculpa, responsabilização ou qualquer tipo de mudança real. Já Lorena e Juquinha perceberão que o pedido de casamento, longe de encerrar conflitos, abriu uma nova frente de guerra. O casal entenderá que Ferretti, mesmo debilitado, continua sendo uma ameaça imprevisível. Agora ainda mais difícil de enfrentar, escondido atrás de um diagnóstico médico. Nos bastidores, Clodoaldo Valério seguirá circulando pelo hospital, arrancando risadas de uns e crises de outros. Em um momento aparentemente banal, ele flagrará Ferretti reagindo instintivamente a uma provocação antiga, usando exatamente as mesmas palavras de antes do infarto. O olhar atento de Cro se estreitará. Ali ficará claro que nem tudo foi esquecido. Zenilda começará a ligar os pontos. A dúvida deixará de ser apenas emocional e passará a ser estratégica. Se Ferretti estiver fingindo, até onde ele pretende ir? O medo maior não será a doença, mas o que o marido pode estar arquitetando enquanto todos acreditam em sua fragilidade. E assim, entre quartos de hospital, visitas tensas e silêncios carregados, a falsa amnésia se consolidará como a nova máscara de Ferretti. Uma máscara que pode ruir a qualquer momento, arrastando junto relações, alianças e segredos que ainda insistem em permanecer escondidos. Bagdá protagonizará uma das viradas mais inesperadas da trama. Conhecido até então como o chefe implacável do tráfico na comunidade da Chacrinha, o criminoso começará a dar sinais claros de que algo está fora do lugar. O motivo tem nome e sobrenome: Lucélia. A chegada da jovem à vida do bandido não apenas mexerá com seu coração, como também detonará uma sequência de acontecimentos que ameaçam ruir a estrutura do crime organizado que ele construiu com mãos de ferro. Tudo terá início de forma aparentemente despretensiosa, em um bar simples, longe dos olhares da comunidade. O encontro casual entre Bagdá e Lucélia se transformará rapidamente em uma troca intensa de olhares, frases provocativas e uma conexão imediata. O beijo que sela o começo do romance será carregado de tensão e desejo, como se ambos reconhecessem ali que estavam cruzando uma linha sem volta. A partir desse momento, o público verá um Bagdá diferente. O homem que sempre decidiu tudo no grito, na ameaça e na violência, passará a chegar atrasado às reuniões, ignorar relatórios de vendas e delegar funções que antes fazia questão de controlar pessoalmente. O tráfico segue funcionando, mas o comando já não é o mesmo. Os soldados estranham, os olhares desconfiados se multiplicam. O silêncio começa a incomodar. Em cenas cheias de simbolismo, Bagdá voltará a um antigo galpão abandonado, onde guardava lembranças da juventude. Ao abrir uma caixa empoeirada, ele reencontrará latas de spray, cadernos com esboços e assinaturas grafitadas nos cantos das páginas. O sorriso que surge em seu rosto é quase infantil. Ali, ele confessa em voz baixa que antes de virar criminoso, sonhava em ser artista urbano, deixar sua marca nos muros da cidade e ser reconhecido não pelo medo, mas pela criatividade. Lucélia, percebendo a vulnerabilidade do amante, passa a alimentar esse lado adormecido. Ela elogia os desenhos, pede que ele volte a grafitar, fala sobre exposições, projetos culturais e até viagens para fora do país. Cada palavra é uma faísca a mais incendiando a cabeça do traficante. Bagdá começa a sair de madrugada para pintar muros, se expõe, relaxa a segurança e passa horas absorto na arte, esquecendo completamente dos riscos que corre. Enquanto isso, dentro da chacrinha, o clima esquenta. Vandilson começa a questionar ordens. Alemão ironiza a nova postura do chefe e outros membros do bando se sentem inseguros com a instabilidade no comando. Comentários atravessados circulam pelos becos. Bagdá tá mole, o chefe se apaixonou, isso vai dar ruim. O respeito, antes absoluto, começa a ser corroído dia após dia. Em reuniões tensas, Bagdá tenta manter a pose, mas já não convence. Sua mente está longe, presa às mensagens trocadas com Lucélia, aos desenhos inacabados
e a sensação inédita de liberdade que a arte lhe proporciona. Ele passa a discutir menos, ameaça menos e ouvir mais. Algo impensável para quem sempre reinou pelo medo. Lucélia, por sua vez, mantém uma postura ambígua. Em alguns momentos parece genuinamente encantada com a transformação do amado. Em outros, deixa escapar frases calculadas sobre poder, dinheiro e como usar o talento certo para sair por cima. O jogo emocional fica cada vez mais evidente para quem observa de fora, mas Bagdá segue completamente cego pela paixão. A rebelião começa a tomar forma nos bastidores. Vandilson e Alemão passam a se reunir às escondidas, contam aliados, medem forças e discutem a possibilidade de um golpe silencioso. A ideia é clara: tirar Bagdá do trono antes que ele leve todo mundo para o buraco. A arte, que para o chefe representa redenção, para o bando se torna sinônimo de fraqueza. Em uma sequência de capítulos eletrizantes, o contraste entre o Bagdá artista e o Bagdá criminoso ficará cada vez mais evidente. De um lado, muros coloridos, assinaturas ousadas e um homem redescobrindo quem é. Do outro, um império ilegal ameaçado, aliados impacientes e uma liderança prestes a ser contestada. A Chacrinha sente o impacto dessa mudança. O que antes era ordem vira dúvida. O que era medo vira coragem. E enquanto Bagdá se entrega à paixão e à arte, o perigo se aproxima silencioso, pronto para explodir quando ele menos esperar. A instabilidade no comando da Chacrinha ficará impossível de esconder. Bagdá passará a ser observado o tempo todo, não apenas pelos rivais externos, mas principalmente pelos homens que sempre juraram lealdade. Cada passo fora do padrão, cada ausência prolongada e cada ordem mal dada servirão de combustível para o clima de conspiração que se espalha pela comunidade. O traficante seguirá dividido entre dois mundos. Durante o dia, tentará manter a imagem de líder temido, resolvendo conflitos às pressas e impondo respeito com frases curtas e olhar duro. À noite, porém, desaparecerá sem avisar, levando apenas as latas de spray e o impulso criativo que Lucélia despertou nele. Os muros grafitados começarão a chamar atenção, não só pela beleza, mas pela assinatura ousada que deixa claro: Bagdá voltou a existir fora do crime. Lucélia perceberá que a transformação está fugindo do controle. Ao mesmo tempo em que o vê mais sensível, inspirado e apaixonado, ela nota que a fragilidade dele começa a se tornar perigosa. Em diálogos cheios de ambiguidade, ela tentará empurrá-lo para decisões maiores, falando sobre dar um passo à frente e não deixar ninguém pisar em você. As palavras soam como apoio, mas escondem uma pressão silenciosa. Dentro do bando, Vandilson e Alemão avançam. Eles testam limites, atrasam entregas de propósito e provocam pequenos focos de desordem para medir a reação do chefe. Bagdá percebe, mas reage tarde demais. Pela primeira vez, ele hesita antes de punir. Pela primeira vez, escolhe conversar em vez de agir. Para o crime, isso é imperdoável. O clima explode quando um erro grave acontece na distribuição de drogas, colocando em risco um acordo importante. Os comparsas se voltam contra Bagdá, questionam sua capacidade e deixam claro que a comunidade não pode ser comandada por alguém distraído pelo amor e pela arte. O confronto é tenso, cheio de ameaças veladas e olhares carregados de ódio. Sozinho, Bagdá sente o peso das próprias escolhas. Ele encara um mural inacabado e percebe que está pintando a própria queda sem perceber. A paixão por Lucélia o elevou, mas também o isolou. O poder que sempre teve começa a escorrer pelos dedos, enquanto a rebelião cresce nas sombras. E enquanto a arte ganha forma nos muros da chacrinha, o perigo se organiza em silêncio, pronto para cobrar um preço alto por cada segundo de fraqueza do antigo rei do crime. O cerco se fecha de vez ao redor de Bagdá. A rebelião, antes sussurrada, passa a ganhar corpo e ritmo. Pequenos sinais deixam claro que ele já não manda como antes. Ordens são questionadas, recados chegam tortos e aliados antigos evitam cruzar seu caminho. A chacrinha muda de humor, e o antigo respeito dá lugar a uma espera tensa, como se todos aguardassem o momento exato do colapso. Bagdá sente:
Ele percebe que algo escapou do controle, mas se recusa a abandonar a transformação que vive. Em cenas densas, ele encara seus grafites como se fossem confissões públicas. Cada traço revela quem ele foi, quem é e quem talvez nunca tenha tido coragem de ser. Pela primeira vez, o traficante entende que o poder que construiu não suporta dúvidas nem sentimentos. Lucélia, por sua vez, passa a ser vista como o estopim de tudo. Olhares atravessados, comentários venenosos e ameaças indiretas começam a rondá-la. Ela percebe que se tornou alvo e que, ao mexer com o coração do chefe, mexeu também com o equilíbrio de um sistema inteiro. Mesmo assim, não recua. Em silêncio, observa Bagdá afundar entre o amor e o comando perdido. O confronto inevitável se anuncia. Van Dilson e Alemão já não escondem a ambição e deixam claro que a liderança está em jogo. Bagdá é pressionado a provar, mais uma vez, quem manda ali. Só que agora ele hesita. O homem que sempre resolveu tudo com violência se vê diante da escolha mais difícil: esmagar a rebelião e enterrar de vez o artista que ressurgiu, ou insistir na mudança e pagar um preço que pode ser alto demais. A chacrinha entra em ebulição. O amor vira fraqueza, a arte vira ameaça e o antigo rei do crime se vê encurralado pelas próprias escolhas. Nada mais será como antes, e o futuro de Bagdá passa a depender de um único passo em falso, ou de um gesto definitivo que pode mudar tudo.